E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o professor Éder e hoje falaremos da nossa aula 3 da apostila, a aula que vai tratar de um novo tema da geografia, um novo conceito geográfico, né? Então, na aula um foi do espaço, né? Espaço natural, espaço geográfico. Na aula passada foi da paisagem, aula 2. E hoje a gente vai falar de um conceito bastante importante na geografia, que é o lugar, né? O que é o lugar? Como a gente define o lugar e relacionar isso com a cultura, para depois a gente fazer a leitura do texto aí e vocês fazer a atividade aí na casa de vocês, ok? Então vamos entender primeiro o que é o lugar, antes de eu falar do texto para vocês. Bom, o que é o lugar? Lugar pode ser entendido como parte do espaço geográfico efetivamente apropriada para a vida, área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelo homem. Então, a nossa casa é um lugar, né? É um lugar de moradia, né? A escola é um lugar de ensino, é um lugar de aprendizagem, né? A igreja é um lugar de religiosidade, né? A igreja católica, a igreja evangélica, qualquer outro tipo de igreja, as pessoas vão lá com um fim. O supermercado é um outro tipo de lugar, é um lugar onde a gente faz as nossas compras, né? Onde a gente adquire os itens. A praça é um lugar pode ser um lugar de brincadeira, pode ser um lugar de descanso. Então, todos os lugares vão ter uma determinada motivação para existir, né? E os lugares dentro da geografia, eles estarão relacionados a esses quatro tipos de sentimentos aqui, quatro tipos de itens. Primeiro, o sentimento de pertencimento, né? Ou seja, eu sou daquele lugar, eu sou do Nordeste, eu sou de São Paulo, eu sou do Sul. Né? Primeiro, então, tem a questão do pertencimento. Da convivência, então, o lugar onde a gente convive com as nossas famílias, agora que a gente está mais em casa com a pandemia, ou um lugar de diversão onde a gente convive com os nossos amigos. A afetividade, ou seja, a amizade, onde a gente tem as nossas relações, e a identidade, onde eu me identifico com aquele lugar, né? A minha casa é a minha casa, é o lugar que eu me identifico, é um lugar onde eu moro, é o lugar onde eu descanso, né? Então, tem a ver também com essa questão de eu me identificar com o lugar. Então, o lugar ele pode ser entendido dessas diversas formas, né? Desses sentimentos que vão compor o lugar que a gente desenvolve as nossas relações, ok? E depois a cultura. O que é a cultura? Cultura vai ser o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Cultura inca, por exemplo, a cultura maia, a cultura asteca, a cultura indígena, né? As normas de comportamento, saberes, hábitos e crenças que diferenciam um grupo de outro provêm de culturas distintas. Né? Então, a cultura ela vai ser esses hábitos sociais, religiosos, né? Essas manifestações intelectuais, artes, que vão ser desenvolvidas pelos povos. Onde? Nos lugares. É por isso que o lugar e a cultura eles estão totalmente relacionados, ok? Então vamos lá para o nosso texto. Finalizar aqui. Vamos lá para o nosso texto que vai tratar exatamente dessa questão do lugar e da cultura, né? Principalmente pela questão do artesanato aí da escultura das carrancas e isso com relação à cultura e o lugar que é o Nordeste brasileiro. Então vamos fazer essa leitura aí para depois vocês entenderem o que vai ser pedido aí de atividade. Então vamos lá. Nas cidades de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco, separadas pelo Rio São Francisco, peças artesanais conhecidas como carrancas expressam a história e identidade de parte da população. Então, a carranca, que é essa imagem aqui maior, vocês podem observar que no texto ela vai estar com um tamanho menorzinho aí, ela faz parte da identidade cultural dos povos lá do Vale do São Francisco, principalmente a cidade de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, porque vai ter a relação com
a cultura indígena com a cultura portuguesa, com a cultura africana, dentro daquele espaço, dentro daquele lugar, né, que é o Nordeste brasileiro. Então, as carrancas são esculturas talhadas em madeira e tem como principal característica e fisionomia que mistura traços humanos e animais. As primeiras carrancas, surgidas no final do século XIX, adornavam a proa, parte dianteira das embarcações que percorriam o Rio São Francisco. Há pelo menos duas versões para a origem dessas cabeças esculpidas. A primeira sugere que eram utilizados como elementos decorativos para chamar a atenção da população para os barcos, que se aproximavam trazendo mercadorias, e a segunda versão afirma que sua função era proteger as embarcações dos perigos, dos maus espíritos dos rios que supostamente tombavam canoas e navios. Então, as carrancas, pessoal, existirão duas versões para elas serem feitas, né? Primeiro, que ela trazia proteção para esses barcos, as pessoas acreditavam nisso, e também as pessoas acreditavam que isso decorava também esses barcos. Então, esse tipo de escultura tem a ver com a questão cultural desses povos lá atrás, no período colonial do Brasil, né? Então, é a relação que eu trouxe para vocês da cultura e do lugar. Continuando aqui o texto. Pode-se identificar a influência das culturas europeia, indígena e africana na construção das carrancas. A crença da proteção atribuída pelos navegantes a esse artefato pode ser relacionada à influência dos cristãos portugueses. Elementos africanos e indígenas podem ser percebidos na fisionomia das cabeças. Cores fortes, como vermelho e preto, são muito utilizadas no artesanato de origem africana. E cabelos lisos e longos, escuros, se aproximam das características físicas dos indígenas brasileiros. A ideia da presença de espíritos malignos nas águas do rio também é um traço marcante dos mitos indígenas. Então, as carrancas, pessoal, elas têm esse tipo de contribuição, esse tipo de artesanato aqui, de escultura, é uma contribuição dos portugueses, né, dos africanos e dos índios. É uma mistura dessas culturas que, por consequência, são as culturas que formaram o nosso país, o Brasil, ok? Hoje, as carrancas permanecem na cultura popular sob a forma de objetos artísticos e decoração. O artesanato é uma das fontes de renda da população e um modo de preservar a sua identidade. Então, pessoal, esse tipo de atividade, esse tipo de escultura, ele também vai ser uma forma de ganho para as pessoas que fabricam essas carrancas, que trabalham com artesanato e que vendem esse tipo de material, né? Então, além de ser uma questão econômica importante, também é uma questão cultural, né? E relacionada ao lugar onde ela está sendo realizada. Por isso que ela trouxe esse texto para vocês, porque ele trabalha justamente a questão do lugar e da cultura dentro do quê? Dentro da geografia. Bom, e a partir desse texto, a partir da aula, dos slides que eu mostrei para vocês, vocês vão responder essas duas questões aí, ó. Questão número 1. Que elementos naturais e culturais contribuíram para a origem das carrancas? Como elas marcam a identidade e os lugares onde foram criadas? Não, então, quais são os elementos da natureza e da cultura que fizeram surgir as carrancas? Isso vocês vão ler o texto e vão responder. E a questão 2. Atualmente, qual a importância das carrancas para as comunidades que as produzem? Também tem no texto. Ok? Sexto ano, vocês vão fazer a leitura desse texto aí e responder essas duas questões aí na atividade 3. Lembrando, qualquer dúvida, estamos aí nos grupos de WhatsApp, podem mandar as dúvidas de vocês caso elas surjam, ok? Estamos aí à disposição. Então ficamos por aqui, tá bom? Na atividade 3. Próxima semana a gente volta com a atividade 4, ok? Então é isso. Falou e até mais!